Aluno do IFPA Campus Cametá, tudo bem? Continuando, o professor Diego Coelho, aula 3, só que esse é o vídeo 2. Caro aluno, mediante alguns conceitos que eu expliquei no vídeo passado, é importante que tu conheças esse gráfico, que é o diagrama de fases da água. Eu acho que tu já deve ter reparado ao longo do tempo, ao longo das nossas primeiras aulas, que a gente sempre usa a água como exemplo. Claro, porque é a substância que a gente mais tem contato. É a substância que, a meu ver, é a mais importante da natureza. Então, é aquela com que a gente consegue, né? Claro, se ela é importante, se ela está em abundância, ela tem propriedades físico-químicas muito bem definidas, muito bem estudadas, e é por isso que a gente tem como base a água. Tudo bem? Então, professor, por que esse comentário? Porque, evidentemente, cada substância vai ter o seu diagrama de fases, mas seria importante que eu aprenda a interpretar o diagrama de fases da água, ok? De início, o que eu quero que o aluno do IFPA Campus Cametá compreenda? Quando ele observar esse gráfico, que ele compreenda que esse gráfico compreende necessariamente quatro regiões. Essa região delimitada aqui são as condições necessárias para que a matéria encontre-se no estado sólido. Essa região daqui para cima são as condições de temperatura e pressão para que a substância encontre-se no estado líquido. Já essa área pintada aqui, ó, rachurada, são as condições de pressão e temperatura que a matéria vai se encontrar no seu estado de vapor. E, evidentemente, a partir desse tracejado aqui em diante, são as condições de pressão e temperatura que a matéria vai se encontrar no estado gasoso. Então, para que eu compreenda esse gráfico com clareza, da forma como eu devo compreender e analisá-lo, seria importante que eu saiba, por exemplo, eu vou fixar um ponto bem aqui, ó. Fixei um ponto. Nesse ponto, a água estaria no seu estado líquido. Mas e se eu quiser analisar esse ponto bem aqui, ó? Bem aqui, se tivesse um ponto bem aqui, a água estaria no seu estado de vapor. E se porventura a minha análise partisse de um ponto bem aqui? Professor, aí ficou fácil. Qualquer região, né, a partir dessa vertical aqui, a água já vai encontrar-se no estado gasoso. Então, aluno, é importante, aluno e aluna, claro, é importante que você tenha essa compreensão sobre regiões. De novo, eu tenho 4 regiões. Essas 4 regiões são determinadas pelas curvas. Então, caso tu queiras ainda saber um pouquinho mais, o S, evidentemente, sólido. O L, líquido. O V, vapor. O PT, que é esse ponto bem aqui, é chamado de ponto triplo, que no próximo vídeo a gente vai ver com mais detalhes. E PC, que é esse bem aqui, é chamado de ponto crítico, onde eu te expliquei nas aulas passadas que, a partir do momento em que a matéria atinge a temperatura crítica, ela deixa de ser vapor e passa a ser chamada de gás. Ela passa a existir no estado gasoso. Professor, eu estou com uma dúvida. E se o ponto estiver bem aqui, em cima dessa linha, em cima da curva? Se o ponto fosse bem aqui, caro aluno, cara aluna, bem aqui, em cima dessa curva, aqui onde está meu dedo, quais são os estados que estão delimitando essa curva? Sólido e líquido. Então, em cima dessa curva, a matéria estaria tanto no sólido quanto no líquido. De novo, professor, e se fosse esse ponto bem aqui, ó? Apaguei um pouquinho aqui. E se fosse esse ponto bem aqui? Aí eu vou te fazer a pergunta. Esse ponto em cima da curva está delimitando quais estados? Líquido e vapor. Então, sobre esse
ponto, a matéria coexistiria em líquido e vapor. Esse gráfico tem 4 regiões: sólido, líquido, vapor e gás. Quando o ponto encontra-se numa região, ela está exatamente naquele estado, ponto. E quando o ponto está sob a curva, por exemplo, aqui, ó, né? Deixa eu pegar aqui um outro ponto. Esse ponto bem aqui, ó, ele delimita sólido de vapor. Sólido e vapor. Então, nesse ponto, em cima da curva, coexistem sólido e vapor. Compreendido? Até o próximo vídeo.